Que as bênçãos da Santíssima e Augusta Trindade possam ser com vocês, todos da Igreja Presbiteriana Redenção e todos aqueles que vão nos acompanhar nesse dia de hoje na nossa redenção nos lares. Eu quero convidá-los então, neste momento, nós nos unirmos em adoração e exaltação a esse Deus vivo, nesse dia maravilhoso que aprove a Deus separar para ser adorado. Então nós estamos iniciando ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook, também pelo YouTube, e você pode acompanhar, estando com a sua Bíblia aberta, em oração, adorando a esse Deus maravilhoso. Eu quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 23. Atos 4, 23, nós estaremos meditando aqui nesse texto tão maravilhoso que eu tenho certeza, por causa da palavra e por causa do dono dessa palavra, que é o nosso Deus, que o Senhor vai falar conosco. Atos 4, 23 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Altíssimo Deus, soberano sobre os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, aprove ao Senhor, Deus, decretar esse dia, esse momento, aonde a sua igreja, reunida nos lares, pode ouvir a sua palavra, pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós pedimos, Deus, que essa palavra que falou profundamente há mais de 2000 anos atrás, dentro de uma circunstância, que ela também possa falar conosco hoje, no dia do Senhor. Fale com cada irmão, cada irmã que está nesse momento ouvindo, esperançoso, Deus, de escutar a tua voz. É assim que eu peço, no nome daquele que é vivo, daquele que tem todo o poder, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos imaginar esse texto dentro da circunstância daquela época. Imagine cerca de 5.000 pessoas ou mais que se converteram ouvindo a pregação de um homem cheio do Espírito Santo, que era o apóstolo Pedro. Pedro pregou ali no dia de Pentecostes e várias pessoas se converteram, várias pessoas se renderam aos pés de Jesus Cristo. E ali eles tiveram muitas experiências com o Senhor, ouviram outras pregações, mas de repente, de uma hora para outra, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que estavam pregando ali no templo, eles foram retirados, eles foram levados à força pelo Sinédrio, pelas autoridades judaicas daquela época. E agora ficou aquela igreja de novos convertidos, sozinhos, humanamente falando, sem ter a figura dos apóstolos Pedro, do apóstolo João. E eu fico imaginando, meus irmãos, o que deve ter passado na mente daqueles irmãos. De certo, e não é uma especulação vazia, que eles devem ter pensado que o que aconteceu com o seu Senhor, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que tinha ocorrido há poucos dias, também poderia ocorrer com Pedro e com João. O mesmo destino que aconteceu com Cristo, certamente eles pensavam, vai acontecer também com o apóstolo Pedro e com o apóstolo João. Mas
quando menos esperavam, começou a ter alguns rumores de que os apóstolos estavam soltos, que os apóstolos foram liberados da prisão. E, de repente, os apóstolos soltos, eles foram direto à igreja, que estava ali aguardando, para dar um relatório para eles do que tinha acontecido e das ameaças que eles tinham sofrido. Veja que o relatório está aí no versículo de número 23. Olhe para o verso 23, que diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então eles contaram tudo o que tinha acontecido lá, o que os sacerdotes haviam dito para eles. Se nós olharmos um pouquinho lá no capítulo, ainda no capítulo 4, no versículo de número 17, diz: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus Cristo. Então foi isso que as autoridades falaram para os apóstolos: vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus Cristo. E isto foi o que eles, os apóstolos, falaram para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Meus irmãos, qual foi a atitude que a igreja tomou diante deste relatório dos apóstolos? O que eles fizeram? Vejamos primeiro o que eles não fizeram, a atitude que eles não tomaram. A primeira coisa que eles não fizeram, eles não se esconderam. Diante desta ameaça do Sinédrio, eles não se esconderam, eles não se acovardaram diante daquilo que poderia acontecer com eles. Nós estamos falando de vidas que poderiam ser ceifadas devido à autoridade que aquelas autoridades judaicas tinham sobre aquelas pessoas, mas eles não se esconderam. Também, eles não se levantaram contra o Sinédrio. Eles não se levantaram em uma turba ali para tentar matar, para tentar acabar com as autoridades daquela época. Mas sabe o que eles fizeram, meus irmãos? Eles oraram. A igreja primitiva, diante dessas circunstâncias difíceis, eles tomaram uma atitude, eles oraram, clamaram ao Senhor, unânimes. Vejam que a oração é de suma importância para nós. A oração é essencial. A oração, ela não é simplesmente um paliativo, ela não é um acessório que pode ter ou não, mas ela é algo fundamental na vida do povo de Deus. M. Bondes, um teólogo metodista que escreveu várias obras sobre oração, ele diz que a vida, o poder e a glória da igreja é a oração. Já dizia um certo teólogo que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós temos que orar. John Bunyan, ele disse que há muitas outras coisas que um cristão ele pode fazer além de orar, mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece a orar. Esses dias estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre oração, e ele diz que oração é simplesmente falar com Deus, é conversar com o nosso Senhor, expondo as nossas necessidades, oferecendo-se a Ele em gratidão, intercedendo uns pelos outros e adorando-o no mais profundo do nosso ser. Então, orar, meus amados irmãos, é um sinal da vida de um verdadeiro cristão. É aquilo que vai mostrar se de fato somos cristãos ou não, pois oração tem a ver com dependência a Deus, tem a ver com a nossa finitude e com a grandeza daquele que nós estamos dizendo: Senhor, eu não consigo fazer isso, as minhas mãos não alcançam aquilo, me ajude, Senhor, me fortaleça, fortaleça minha família, fortaleça meus filhos. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que homens e mulheres oraram intercedendo uns pelos outros, oraram em confissão de pecados, oraram em momentos de crise. E é isso que nós vemos nesse texto aqui. Eles estavam em um momento de adversidade, poderiam ser mortos, poderiam ter seus filhos agora sem ter o que comer. Mas o que eles fizeram? Eles oraram. Nós vamos ver que nesse texto, meus irmãos, a partir do versículo de número 24, a igreja vai erguer a voz em louvor a Deus e o Senhor, ele vai responder
A igreja ora e Deus, segundo a sua boa vontade, o beneplácito de sua vontade, ele responde às orações. Mas agora vejam que a igreja, imbuída de teologia, cheia da palavra do Senhor, eles vão orar a Deus de acordo com a sua soberania. Então, eles oram louvando a Deus pela sua soberania. Louvam a Deus, oram, louvando o Senhor pelo fato dele estar no controle de todas as coisas. Vejam que a primeira coisa que eles falam, olhe para o versículo 24, eles vão dizer assim: ouvindo isto o quê? O relatório da igreja primitiva, o relatório do apóstolo Pedro, do apóstolo João, da sua prisão, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Quando a igreja expressou-se desta forma, tu, soberano Senhor, a palavra soberano é a tradução da palavra grega déspota. E o que significa déspota? Pelo menos para nós, dentro do nosso contexto. Déspota é quem ou quem exerce autoridade arbitrária ou absoluta. Disse de quem é governante ou um tirano, que emprega ou quem quer que empregue de autoridade tirânica para dominar. A palavra déspota, ela é um termo pejorativo para nós. Ela é carregada de muito preconceito. Quando a gente fala sobre um déspota, você já está imaginando o quê? Está imaginando uma autoridade ruim, que subjuga, que maltrata, que aproveita do seu poder para pisar nas pessoas, e logo vem à sua mente uma série de pessoas ruins que passaram por essa terra ou que ainda estão aí, utilizando da sua autoridade para fazer isso. Entretanto, dentro do contexto bíblico, quando a igreja primitiva de novos convertidos chamaram Deus de déspota, eles não estavam pensando nisso, em um ser ruim. Mas déspota aqui é o sentido de um proprietário de escravos, uma autoridade que tem um poder inquestionável. Eles estavam dizendo que Deus, o poder dele é um poder ilimitado, que ele tem um controle sobre tudo, que ele governa todas as coisas. Então a igreja, em sua oração, eles estavam dando uma resposta para o sinédrio. Estavam dando uma resposta para aquelas ameaças que eles estavam sofrendo. Quem é o sinédrio? Quem são essas autoridades humanas? O que são essas ameaças, esses infortúnios humanos diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas? Um Deus que controla todas as coisas. Vejam que eles estavam, meus amados irmãos, exaltando o Deus soberano. E na oração deles, eles vão frisar três coisas. Eles vão dizer que Deus é soberano na criação, que Deus é soberano na revelação bíblica e que Deus é soberano na história. Olhe para o texto, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, Deus, ele é soberano na criação. Era isso que a igreja estava orando. Estava orando a um Deus soberano, a um Deus que criou todas as coisas, a um Deus que trouxe todas as coisas pelo poder da sua palavra, a um Deus que falou que haja e as coisas passaram a existir. Meus queridos irmãos, que exemplo maravilhoso de fé, de convicção doutrinária a igreja lá do século I está dando para nós. Diante de um momento difícil, eles oraram ao Deus soberano que criou todas as coisas. E era isso que eles tinham que fazer. Mais uma vez eu trago à memória de vocês quem era o sinédrio, quem eram aquelas autoridades humanas diante de um Deus que criou tudo. Vocês lembram lá do Salmo 121, um salmo de romagem, o salmo dos peregrinos, aonde os peregrinos iam até Jerusalém para adorar o Senhor naquelas festas judaicas, da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Eles iam viajando, uma viagem difícil, meus irmãos. Uma viagem que tinha problemas climáticos, eles poderiam morrer ali por causa do sol, por causa do frio, ou então por causa das feras que tinham durante a peregrinação, ou então tropeçar em uma pedra, cair e morrer, tantas coisas poderiam acontecer, mas eles iam cantando: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem
do Senhor que fez os céus e a terra. E era isso que a igreja primitiva estava dizendo. O meu socorro vem desse Senhor, o Senhor que fez o céu, o Senhor que fez a terra, o Senhor que fez todas as coisas, que está no controle de tudo. Mas vejam que eles também ressaltaram que Deus é soberano, não somente na criação, mas Ele é soberano na inspiração das Sagradas Escrituras, na revelação da palavra. O texto diz, a partir do versículo 25, que dissestes, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmão, sabe o que a igreja estava fazendo aqui? Eles se lembraram, em suas orações, de um fato que havia ocorrido lá no Antigo Testamento, que está registrado no Salmo de número 2, que é o Salmo de coroação de Davi. O rei Davi, naquele momento, ao ser coroado, ou na iminência de sua coroação, várias autoridades se levantaram para impedir aquilo. Davi, então, cheio do Espírito, ele ora ao Senhor, e diz lá o Salmo de número 2, que Deus dos altos céus, ele riu daquela situação, como se dissesse, quem são esses homens para impedir a minha ação? Quem são esses homens para impedir o meu braço forte, os meus decretos? Então, a igreja aqui, no Novo Testamento, está trazendo à memória isso, diante da situação que eles estavam passando, para mostrar, Senhor, da mesma forma está acontecendo conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, os nossos irmãos acabaram de serem soltos, entretanto foram ameaçados, mas Deus querido, assim como o Senhor falou lá na época de Davi, nós cremos também que o Senhor está falando conosco, nós cremos que o Senhor fala nas Sagradas Escrituras, o Senhor usou a boca de Davi pelo Espírito Santo para falar, e é o mesmo Espírito que fala hoje conosco. Deus é soberano na criação, Deus é soberano na palavra dEle, é a palavra que nos norteia nesses dias difíceis que nós estamos passando. Agora vejam que a igreja também orou dizendo que Deus é soberano na história. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu lá atrás, a prisão de Pedro, a prisão de João, a morte deles futuramente, e tudo que está acontecendo conosco hoje, faz parte de um decreto de um Deus soberano, que já escreveu todas as coisas, que tudo está acontecendo e vai acontecer do jeito que Ele quer. Olhe para o versículo 26, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ah, meus irmãos, que texto maravilhoso, que mostra claramente aqui a soberania divina e a responsabilidade humana. Quem participou da morte de Jesus? Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, gentes de Israel, os judeus, todos eles tiveram a sua participação histórica, aqueles soldados que mataram Cristo, os judeus que por inveja levaram o Senhor Jesus Cristo ali, Pilatos pela sua omissão, tudo ali tinha a ver com atitudes de homens, mas vejam que a igreja orando faz questão de ressaltar, mas tudo isso estava acontecendo segundo a tua mão e o teu propósito que predeterminou todas estas coisas. Deus, Ele é soberano na história. Deus, Ele controla a história. A cruz, ela não foi um acidente. A cruz já tinha sido predestinada pelo Senhor. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como vai dizer as Sagradas Escrituras. Sabe o que isso aqui nos mostra, meus amados irmãos? Nesta oração, como diz John Stott, ele vai dizer que antes da igreja fazer qualquer pedido, o povo encheu a sua mente pensando na soberania divina. Nós estamos vivendo um período difícil, meus amados irmãos. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão aí infectadas por este vírus, muitas pessoas estão aflitas, desesperadas.
Mas, acima de tudo, o que Deus quer falar para nós nesta manhã, no dia do Senhor, é que Ele está no controle de todas as coisas. Que nós devemos ter a atitude desta igreja neófita. Neófita, meus irmãos. Há poucos dias eles tinham se convertido, mas foram bem ensinados, bem instruídos, e eles disseram: Senhor, Tu és soberano na criação, Tu és soberano nas Escrituras, Tu és soberano na história. Devemos louvar e exaltar a Deus por causa de todas estas coisas, sabendo que Ele sabe de tudo, que Ele decretou tudo. Agora, vejam que isto aqui não exime a soberania de Deus de nós orarmos. Não é porque Deus é soberano que o povo de Deus não deve orar, não é porque Deus já decretou tudo que nós devemos ficar numa situação de inertes, pelo contrário. Nós temos que orar. Vejam que nós temos vários exemplos de pessoas que oraram e mudaram não a mente de Deus, porque ninguém é capaz, mas mudaram as circunstâncias, porque assim Deus quis. Isaac orou por sua mulher Rebeca, que era estéril, e Deus ouviu a oração dela e a engravidou. Em Gênesis 35, 21 está registrado isso. Jacó orou para que Deus livrasse o Senhor do seu irmão Esaú, e Deus atendeu a sua oração. Ezequias orou para que o Senhor o livrasse daqueles exércitos assírios, e Deus foi lá e concedeu resposta para isso. Nós vemos o próprio Ezequias clamando ao Senhor diante de uma doença mortal para que Deus concedesse mais anos de vida, e Deus deu 15 anos para aquele homem. Ana orou para ter um filho e o Senhor concedeu. Pedro orou pela libertação da sua prisão e o Senhor também concedeu. Então nós temos vários exemplos de pessoas que oraram nas Escrituras, e eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos clamar a Deus. Eu e você devemos encher a nossa mente de informações bíblicas e orar ao Deus soberano. Agora, vejam, meus irmãos, que até aqui eles não pediram nada. A oração deles até aqui só foi o seguinte: Deus, eu te exalto. O Senhor é soberano. Agora, a partir do versículo 29, então, agora a igreja vai pedir. E olha o que eles pediram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, eles colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Eles oraram para que eles pudessem ter intrepidez para pregar a palavra do Senhor. Depois deles terem exaltado o Senhor sobre a sua soberania, eles então falam: Senhor, apesar de tudo que estamos passando, conceda-nos a graça para pregarmos a palavra com muita intrepidez, Senhor Deus, para que o Teu nome seja notório entre todos, para que haja um avanço do Teu reino. Foi isso que eles fizeram. Eles oraram pensando em todas estas coisas. Ou seja, meus amados irmãos, nós devemos orar segundo a palavra de Deus. Nós devemos orar colocando os interesses do nosso Senhor em primeiro lugar. Independente do que estamos vivendo, o interesse de Deus é que o nome dele seja exaltado. O interesse dele é que as pessoas saibam que existe um Deus que controla tudo e que governa tudo. Devemos orar segundo os atributos de Deus, louvando e exaltando esse Senhor. E em terceiro e em último lugar, terminando, veja que após esta oração de exaltação à soberania de Deus, esta oração pedindo para que o evangelho fosse pregado, então Deus vai responder. Olhe para o versículo de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor fez nesse momento de adversidade, nesse momento de dificuldade que a igreja primitiva estava fazendo? Quando a igreja orou, Deus atendeu a oração daquela igreja e mandou um avivamento entre eles. É isso que o texto está dizendo: tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e
todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com intrepidez, anunciando a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, não vamos atentar apenas para essa situação difícil que nós estamos passando. É claro que nós não somos insensíveis, nós estamos preocupados, nós nos preocupamos com a sua saúde, vocês se preocupam com a minha, a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, mas acima de tudo a gente deve levar tudo isso a esse Deus soberano. Clamar, orar, é o momento de orarmos, é o momento de nos unirmos em relação a isso. É o momento, meus irmãos, não de reclamarmos. É claro que é bom que estejamos reunidos presencialmente, mas se aprove a Deus soberanamente em 2 domingos, nós estarmos desta maneira, vamos aproveitar o ensejo para orar, para clamar, mas orar mesmo, orar muito, nos unir. Vocês têm visto ali no grupo que nós temos, no grupo de oração, quantas respostas de oração o Senhor tem dado, quantos testemunhos ali, é interessante. Coloca-se lá, ore pelo irmão por causa disto ou daquilo. Meus irmãos, passa uma semana, ou às vezes menos. Olha, eu quero agradecer porque o Senhor ouviu as minhas orações, o meu pai está bem, a minha mãe está bem. Deus fez isso na vida do meu irmão, do meu tio, da minha amiga que está lá num outro lugar, num outro estado ou num outro país. A oração, meus irmãos, é poderosa. Deus ouve a oração. Deus fala conosco, vamos orar, vamos nos unir e quem sabe, pela graça soberana de Deus, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, o Senhor não abra os céus e envie um avivamento para nós, um enchimento do Espírito para a sua amada igreja. Deus pode fazer isto. Vamos orar. Deus é soberano na criação. Deus é soberano nas Escrituras. Deus é soberano na história. Ore, amada igreja. Vamos orar neste momento. Soberano Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus, eu clamo neste momento, na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo, que comprou esta amada igreja com o seu sangue. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus. Nós nos unimos nesse momento em oração pedindo, Senhor, que o Senhor nos livre deste mal que tem ocorrido, que tem assolado a nossa época, esta geração, este vírus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que estão enfermos aqui da igreja local, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, pedindo, amado Deus, o Senhor que pode mudar todas as circunstâncias, que nenhum deles, Senhor, precise ir para uma UTI, que precise ser entubado. Oh, meu Deus querido, não é porque sejamos melhores do que outros, não. O bom é o Senhor, nós estamos clamando ao Senhor, estamos nos unindo neste momento em oração, pedindo, meu amado Deus, o Senhor que pode, intervenha, Deus, nos leitos de hospitais. Oh, Senhor, essa situação tão difícil que o Brasil está passando, pessoas lá em São Paulo, Deus, com as UTIs lotadas, aqui em Brasília também, nós clamamos nesse momento, o teu povo, a tua igreja, pela saúde do Brasil. Meu Deus querido, para que esse caos possa sair da nossa nação em Cristo Jesus, mas que acima de tudo, Deus, que o Brasil venha reconhecer que existe um Deus soberano que é o Senhor, que está no controle de todas as coisas, que este momento de crise venha levar a nossa nação a reconhecer o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra, em tudo que há. Oh Senhor Deus, fale conosco, abençoe a amada igreja, abençoe o conselho da igreja, abençoe, Deus querido, cada irmão que está me ouvindo neste momento. Eu clamo para que ele seja cheio do teu Espírito, eu clamo pela alegria do teu Espírito na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco, Deus, repreenda todo o mal no teu povo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu querido irmão? Que essa palavra possa caminhar contigo durante esse dia. Deus é soberano, confie no Senhor. Levante sua cabeça, meu irmão, ore, clame, busque a Deus. Nós vamos agora, eu vou encerrar e nós vamos começar daqui a pouco a escola bíblica dominical e que você possa ir aí imbuído com essas informações de oração, de que existe um Deus que é soberano. Deus te abençoe, meu querido irmão, e mais tarde, às 18 horas, nós teremos também Redenção nos Lares, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 6. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo sempre. Um abraço, meus irmãos.